Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje eu tenho a grata surpresa de receber aqui nos estúdios da TV Câmara a Larissa Brito, que é presidente da ONG Vitória Régia, aqui de Ribeirão Preto, e também a Tati Vida, ela que é educadora social, num papo muito descontraído, muito gostoso, aonde nós vamos falar de um tema importantíssimo. Aliás, você que está estudando hoje, você que é jovem, você que está na escola, presta muito bem atenção no papo descontraído de hoje aqui na TV Câmara. Primeiro agradecer, viu, Larissa, pelo seu carinho de vir com a gente, você que faz parte aí da ONG Vitória Régia, é presidente atual hoje, nesse trabalho brilhante. A Tati Vida também, já vamos falar um pouquinho porque Tati Vida, como diz a nossa querida amiga Márcia, é uma grife aí, hein? Falar um pouquinho da ONG Vitória Régia, o que a ONG hoje representa para a diversidade em Ribeirão Preto, para essas mulheres negras, para essas mulheres que foram violentadas, para essas mulheres que foram abusadas. De que forma você vai chegar aí a esse adolescente? Primeiramente, quero agradecer o espaço. É sempre um prazer dividir, né, esses locais, poder levar um pouquinho da Vitória Régia, que é um trabalho assim, que eu tenho com muito carinho. Né, como você disse, eu estou como presidente da Vitória Régia, mas também carrego essa história muito antes, eu acho, da minha existência. Minha mãe foi uma das cofundadoras da Vitória Régia, né, que teve um marco também na época do HIV, quando se falava de medicamentos. Então, desse trabalho de pessoas, junto com a minha mãe, que é assistente social, médicos, e também mulheres, profissionais de sexo da época, né, foi onde surgiu a Vitória Régia, para trabalhar o que a gente faz hoje também, que é a garantia e defesa de direitos dessas pessoas que são na trajetória, né, da sociedade já jogada às margens, né? Já é marginalizada, né? Podemos falar assim, Exatamente. Larissa? Então, de lá para cá, desde a criação e toda essa mobilização, a Vitória Régia trabalha muito na questão da prevenção de ST/HIV, né? Isso pensando nas mulheres profissionais do sexo, mas isso não restringe a elas, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de toda a sociedade. É uma amplitude, é um leque muito grande, muito né, grande. Larissa? Então, a partir desse público, a gente consegue abranger. A toda a sociedade também foi uma das formas que a gente chegou também a trabalhar agora com crianças e adolescentes, pensando na diversidade, na educação, e aí a gente vai vendo todos os outros esferas que entram junto, que é a questão do gênero, que é a questão de raça, que é muito importante, né? Tudo se conecta. Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala a respeito à diversidade. Então, hoje a Vitória Régia tem esse trabalho muito amplo, mas nunca perdendo também o público inicial, né? A raiz, né? A raiz. O projeto denominado Educação, Diversidade e Saúde, que terá agora, inclusive, uma duração de 12 meses. Eu vou falar com a Tati Vida agora. E a Tati vai explicar primeiro pra gente por que Tati Vida. Olha a curiosidade de jornalista. Mas falar um pouquinho dessa inclusão, dessa parceria que vocês estão tendo em todas as escolas municipais. Aí uma abrangência muito grande. Mas primeiro, Tati, por que Tati Vida? Tati Vida é um nome que eu busquei, me identifiquei já desde adolescente. E hoje ele vem ao encontro, né, de Tati Vida, mestra em educação sexual, que é um projeto, um empreendimento a favor da vida. E está muito em conjunto com o que a Lari falou da instituição, da ONG e desse projeto, né, que foi contemplado aí para poder envolver as crianças e adolescentes, as equipes, as escolas e também ampliando agora para outras instituições que precisam, que estão clamando assim urgentemente para a gente falar da questão da educação sexual. E quando você fala que precisa, que está clamando, que grita a sociedade, de que forma vocês vão abordar? Como é que é esse trabalho? Depois a gente vai pôr aqui o endereço da Vitória Régia. Quem pode procurar? É um adolescente? É um adulto? É um jovem? É uma criança? Quem vocês vão estar abraçando aí? Então, quem responde? A Larissa, a Tati Vida? Quem pode falar comigo? Vou começar aí, a Tati complementa, porque Ótimo. a Tati, né,
está acompanhando todos ou as maiorias, né, das ações que estão fazendo dentro do projeto, né? Junto a elas nós temos uma coordenadora, temos uma psicóloga, entendendo também a importância desses profissionais acompanhando. E mulheres também, que têm um olhar diferente. Exatamente, não é, a nossa equipe é formada né? totalmente por mulheres e mulheres também assim, qualificadas. Sim, né? Que é bom falar que claro. nós somos mulheres qualificadas, preparadas, estamos sempre buscando para ter esse olhar também para o público que a gente atende. Esse olhar sensível que só a mulher tem, o essa acolhimento capacidade, humano, né? e tentar Exatamente. trazer um pouco dessa forma de atuação para os homens, que eles consigam também se sensibilizar para também trabalhar essas temáticas, né? Porque apesar que estamos aí na ponta muitas vezes, sem eles, né, e sem todos os atores da sociedade, a gente não consegue avançar. Sim, com então, certeza. nosso papel também aqui é de sensibilizar para essas questões, que também eles façam esse papel de agente social. Né? Quem pode buscar a ONG, Tati Vida? Quem que busca hoje? Sim. Esse projeto, como a Lari falou, e a gente acredita muito na parceria, então não fazemos nada sozinhas. Exatamente. Né? Então precisamos de homens parceiros, de todos os setores, as pessoas envolvidas, para que a educação sexual aconteça. Né? Nós trabalhamos com autoproteção. Para isso precisa do autoconhecimento. As pessoas, as crianças e adolescentes precisam se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer a sua existência, o espaço em que vive, para se respeitar, respeitar o outro e nós construirmos uma sociedade em que elas, se respeitando, elas saibam dizer não diante de qualquer violação de direito, diante de qualquer possível abuso. Então é um projeto para prevenir abuso contra crianças e adolescentes. Né? E a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de vida e a gente vai falar de diversidade. Quem pode procurar é justamente essa parceria de instituições ou escolas que estão envolvidas e já engajadas com essa proposta, porque precisamos que ela seja realizada em conjunto. Larissa, hoje vocês têm aí um leque muito grande. Hoje também, com as escolas municipais, tendo essa parceria, onde vocês levam também esse conhecimento. Há um trabalho também com os professores, há um trabalho de eu vou capacitar esse professor, eu vou mostrar de que forma ele aborda, porque às vezes, me desculpa se eu estiver errado e vocês me corrigem, porque aqui é um esclarecimento mesmo à população. Aliás, o ponto de encontro é isso, é da comunidade, é de todos vocês, mas é mais um esclarecimento. O professor, às vezes, em sala de aula, ele não tem esse domínio de tratar aí, de abordar. Claro que ele tem o domínio como mestre no ensinamento, mas hoje, questões muito mais ligadas à diversidades, este professor talvez não tenha essa capacidade. De que forma vocês abordam com esses mestres? A Tati vai poder até complementar, mas nós tivemos o cuidado nesse projeto de trabalhar tanto os professores ou educadores, porque esse projeto é tanto para a escola, mas também para algumas outras organizações que trabalham com crianças e adolescentes, exatamente por esses profissionais estar no dia a dia com as crianças. Sim. Então a gente precisa, né, sensibilizar, trabalhar para que eles consigam identificar e fazer os encaminhamentos necessários, trazer as necessidades, os desafios, para ter uma articulação junto com a equipe. Então, a primeira fase, né, vamos dizer assim, do projeto veio muito isso, o trabalho com os professores, e reafirmou o que você disse, como é importante não esquecer de trabalhar com quem está ali no dia a dia e estender também esse olhar para os outros colaboradores da escola. O pessoal da faxina, quem está na cozinha, todo mundo tem esse contato com as crianças e adolescentes, né? e também parte, né? tem família. Claro. E também conseguir tratar isso dentro das suas próprias famílias, dentro do seu próprio convívio. E assim. Como é que é essa abordagem com os professores, Tati Vida? Ai, é maravilhosa. Então, a gente vibra quando a Tati fala, porque é com amor, é com respeito, é com a vida mesmo. Você fala com a vida, né? E eu tenho a honra de estar com essas mulheres maravilhosas da ONG, que estão aí na linha de frente há muito tempo. Falando de linha de frente, é justamente o que nós temos o cuidado. Nós chegamos pedindo licença nas escolas, porque quem está na linha de frente é a equipe, como a Lari já bem disse. E aí não dá para trabalhar sozinha, não dá para nós trabalharmos, nós temos que contar com essas pessoas. E para isso, precisa ser participativo. Então são dinâmicas, são diálogos, né? São pesquisas, levantamentos, diagnósticos, para a gente conhecer aquela realidade e a gente também compreender a escola como uma comunidade mais ampla, não só aquele equipamento que tem um valor gigantesco,
né? Mas a comunidade ao redor que faz parte. E aí, fazendo de maneira participativa, tanto com equipe, com responsáveis e familiares, assim também fazemos essa construção com crianças e adolescentes. Quando você fala familiares, vocês buscam ao entorno da escola ali, os pais desses alunos, como é que é essa abordagem, como é que você trabalha aquele pai que sofreu um abuso, como é que ele busca para ele não ter essa mesma conduta com o filho dele, ou aquele pai ou aquela mãe que foi muito maltratado pela vida, pela família que não tinha uma base. Como é que vocês fazem aí essa abordagem para esse pai tirar também essa mentalidade, ou aquele pai machista que não aceita a diversidade do filho dele, que às vezes encontra muito fora, essa criança, esse adolescente, o amor que ele não tem em casa, porque pai e mãe talvez não tiveram. Então como é que vocês buscam essa abordagem aí, esse ensinamento? Sim, é muito importante, como a gente falou, conhecer essa realidade e respeitar, porque senão nós vamos numa postura profissional de detentores de conhecimento, que estamos num patamar superior, e não é essa a realidade. Nós somos pessoas que temos privilégios, né? Às vezes até como eu tenho minhas condições de privilégios, né? Sociais, econômicas, raciais, e eu tenho que reconhecer e me colocar ali de uma maneira que vocês estão aqui me ensinando, vocês estão me dizendo dessa realidade. Cuidado com não julgar as famílias responsáveis que vêm desse contexto. Por isso que eu falei que essas maravilhosas que já estão na luta há tantos anos, elas auxiliam, porque elas conhecem essa realidade, sabem as escolas que estão ali com esse engajamento para a gente poder fazer em parceria, porque também precisa haver uma abertura, né? Até ontem, lá em uma instituição, a gente conversando com crianças e adolescentes, aí eu falei, a mente, gente, tem que ser igual paraquedas. Ai, ele tia, se não tiver aberto, o que acontece? Morre! E ao final, como é muito participativo, o que você levou? Eu levei aquilo, tia, porque tem que ter essa abertura, né? Você tem esse engajamento, você tem essa facilidade, essa didática de chegar até esses adolescentes. Até na forma de você se expressar, de você falar, isso é gostoso. E é muito bom, né, Larissa, quando tem pessoas deste nível, desse quilate, podemos falar assim, só agregando, só somando, né? Nós temos também algumas imagens que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é um retrato de tudo aquilo que tanto a Tati Vida está falando, quanto a Larissa também. Olha só, esse aí é um trabalho de vocês no desenvolvimento, né, do dia a dia, são palestras. Daí você fala melhor, Larissa, ou a Tati, se quiser falar, que é um trabalho de equipe aí. Como é que é? Fala pra gente aí, esse contexto aí, quando a gente mostra essas imagens. Vocês estão capacitando aí os mestres? Como que é esse trabalho? Nesse dia, inclusive, realmente teve outros agentes que, como a Tati falou, e a gente deixa bem firme, que não fazemos nada sozinho. Todo um trabalho em equipe, né? Nossa equipe, né, é formada pela coordenadora, psicóloga, tem assistente social, tem a Tati, que é educadora. Nesse momento, teve uma roda de conversa com os professores e, às vezes, a necessidade de trazer outros atores que perpassam na questão de defesa de garantias de crianças e adolescentes, né? E também teve um advogado para trazer e sanar algumas dúvidas. Porque, principalmente, os professores vêm com algumas dúvidas ali da convivência, o que direcionar, para que órgão, né, se identificar um abuso, para onde a gente vai fazer. Então, às vezes, a gente busca trazer outros profissionais para complementar já o trabalho que as meninas estão fazendo, assim, de uma forma incrível, né? Como você falou, assim, casou muito a equipe, e que seja o início de muitos anos desse projeto. Se a ideia é que a gente quiser. consiga expandir. E agora eu queria que a Tati Vida falasse quem pode, de que forma esses adolescentes, essa criança, esse jovem adulto ou mesmo esse idoso pode buscar, porque não é só a idade do início da criança, há todo um trabalho desenvolvido, né, Tati? Exatamente. A educação sexual tem uma premissa que ela é essencial, relações saudáveis. E a primeira relação tem que ser conosco, né? Então, por isso que eu falei desse autoconhecimento, de se cuidar, mas às vezes a gente está num contexto que fortalece a questão da violência, e isso é muito naturalizado. Então, as violências, elas acontecem em todas as idades e faixas etárias. Se a gente vai construindo isso desde a infância, esse processo de respeito, de relações saudáveis, chegaremos futuramente em pessoas velhas, idosas, que têm
né, esse conhecimento. Esse poder, né? Exatamente. Esse empoderamento, podemos falar assim, não sei se é essa a palavra correta, mas sim, essa firmeza de ter, desde o início, com esse engajamento de vocês, essa tranquilidade de chegar num futuro mais forte, mais firme, isso, não aquela criança retraída ou aquele adulto jovem tímido com séries de problemas que vai trazer pela essa vida toda, não é? Exatamente, porque aí nós temos crianças que vão saber dizer sim para o que faz bem e vão saber dizer não, vão saber se proteger de qualquer toque, fala ou atitude abusiva. E aí a gente vai construindo uma sociedade lá adiante, quem sabe. Mas nós temos também agora uma realidade que é totalmente diferente dessa, né? De famílias responsáveis com unidade que não teve acesso a um direito. Então nós vamos ter pessoas que vão saber dos seus direitos e vão saber como acessá-las, mas ainda não é uma realidade porque é negado esse acesso na maioria das vezes, né? Então a gente vai construindo esse caminho para a realidade atual, então capacitando equipes, famílias, comunidade, crianças e adolescentes, né? Para que aí futuramente a gente conquiste aí uma sociedade mais igualitária. Onde a ONG fica hoje e quais são os horários que a ONG atende e os seus telefones, Larissa? Hoje a ONG tem uma sede que fica na rua Comandante Marcondes Salgado, 269, mas nossas ações, na sua maioria, é extra nos muros, né? Então nós vamos até o público. Então, tanto nas questões das escolas, como nas outras parcerias com outras OSCs, é tudo um agendamento que é feito para a gente atender, tanto esse projeto específico, tanto os projetos que a gente tem com as mulheres. Mas tem 2 dias na semana que a gente fica aberto, que é na segunda e quarta-feira à tarde. E também tem o nosso WhatsApp, que é 16 99638 7064, que tiver necessidade de fazer um agendamento. Tem o Instagram também, que a gente inclusive está colocando agora na tela. Vitória Régia, lá vocês podem acompanhar nossos projetos. Também tiver alguma dúvida, sugestões, pode mandar um direct pra gente. Mas, assim, é sempre na questão do presencial, por ser esse trabalho mais extras muros, da gente pegar e fazer um agendamento, para a gente conseguir atender todo mundo aí que demanda um pouquinho do nosso trabalho. Educação, diversidade e saúde. Queria que você, Tati Vida, falasse ao longo desse período que você está com a Larissa e com toda a equipe, porque vocês estão representando a equipe da ONG Vitória Régia. Há toda uma equipe engajada, toda uma equipe fortalecida, todas essas mulheres guerreiras, homens também, que ajudam, que tem essa parceria e essa particularidade. Mas sim, formada por mulheres fortes. Eu queria que você falasse, ao longo desse período, dessa trajetória, o que mais te chamou a atenção nesse teu trajeto com a ONG Vitória Régia? Claro que particular, vidas que segue, mas com a ONG Vitória Régia. O que é que te chamou a atenção? Que você falou, estou no caminho certo, é isso que eu quero, é dessa forma que eu quero agir. Sim, a base dessa questão é rede. Sem rede também, sem parceria, rede que estão relacionados, acredito que nada aconteça. Né? Então eu, enquanto Tati Vida, já tenho uma trajetória, sou assistente social, sou especialista em atendimento integral às famílias, tenho meu mestrado, sou terapeuta, tenho várias formações. As meninas até brincam, né? A Lari chegando aqui, né? Quantas atividades, né, que essas mulheres engajadas têm e quão privilegiada eu sou de poder me encontrar com elas por causa de uma rede. Né, Lari? Estando também em grupos de tradição sociocultural afro-brasileira e africana, de matriz africana, a gente se encontrou em algum espaço. Então, assim, o que mais me tocou até agora é justamente a necessidade e a urgência que eu comecei falando, de quantas dúvidas, de quanto interesse houve nas equipes e com as crianças que a gente já começando, assim, os primeiros momentos, e também como educadora que já estou há muitos anos, já morei em várias cidades e regiões. Então, tenho parceiras, temos uma rede para a gente fortalecer a rede maior, que sabemos que precisa caminhar muito. Com certeza. Larissa Brito, você que está hoje presidente da ONG, há todo um trabalho envolvido aí. E aquilo que te chama mais atenção quando você está envolvida com criança, que eu acho que a criança é o que mais mexe com a gente, claro que o adulto também, seja a sua situação qual for, mas em se tratando de criança, aonde tem a pureza, onde não tem a malícia, onde não tem a maldade, aonde não sabe se expressar, de que forma ela pode buscar esse apoio? Se em casa, será que é em casa? Se fora, será que eu consigo? Porque às vezes
perímetro que ela está é onde acontece tudo isso. Então, eu queria que você falasse isso para essa família que está assistindo agora. Existe uma solução, existe uma válvula de escape? De que forma esse jovem, essa criança pode buscar esse socorro aí? Eu acho que o diálogo é muito importante. Muitos dos conflitos é resolvido, ou pelo menos começa a ser trabalhado no diálogo. Então, que as famílias tenham esse cuidado de dialogar, de respeitar as crianças e adolescentes, que tem esse respeito também. Às vezes a gente vê nas relações muito agressivas, né? O educar não precisa ser somente agressivo, que a gente consiga falar diversidade. Se você não entender, não tem problema não entender, né? Quando a gente fala de LGBT, fala assim, nossa, muita letra, ele não sabe, não tem problema. É buscar, talvez seu filho vai saber, ouça, né? Porque a desconstrução é diária, e junto isso vem várias outras coisas que já é arraigado na sociedade. Não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa falar sobre para começar a trabalhar. Isso também é a questão do racismo, né? Acontece muito e muitas vezes é reproduzido dentro de casa e a criança leva para a escola. Então, falar assim sobre o respeito com o seu amiguinho, de você gostar ou não, achar bonito ou não, você tem que respeitar o cabelo, respeitar o jeito de se vestir. Se ele quer passar um batom, vai respeitar. Respeito com o próximo. E isso, o trabalho tem que ser dentro de casa e que os pais estejam abertos para trabalhar isso. Os tabus que a gente encontra, e se eu estiver errada você me corrige, Larissa, por exemplo, a criança ela vem da formação de casa, ela não conhece nada, então ela já vem com aquela falta de respeito porque ela ouve, porque ela escutou. Então, esse desconstruir é quando você fala da família também, que traz para dentro da sala de aula, Larissa. Eu queria que você como que você trabalha os pais nessa situação? Eu entendo que a criança reflete muito o que acontece dentro do convívio familiar dele. O convívio familiar é tanto os pais como também o entorno, né? Que é as relações próximas, os amigos. Então, acho que sim precisa ter uma abordagem, digo assim, da família, de ser mais aberto e trabalhar as temáticas de uma forma mais leve e natural, não ser um tabu de falar de sexualidade, você não está falando para o seu filho ter relação. Sem imposição, é disso, mas de saber conhecer o seu corpo. Muito recente, até hoje, muito, né? Acho que pensando em nós mesmo, nossa geração, pensando na minha mãe e meus avós, não conversavam sobre nossos corpos. É verdade. Né? Às vezes o adolescente, para chegar na mãe, tinha medo, tinha respeito, tinha vergonha, não se falava, era um tabu que era colocado. Imagina que se falasse sexo, por exemplo, se tivesse passando alguma novela, uma cena diferente, já tirava a criança da sala. Então, esses cuidados vocês estão tendo, Tati Vida, com esses pais em sala de aula? Como é que é essa abordagem? Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque a criança, como você mesmo colocou, Larissa, é o respeito com o cabelo, é o respeito com o vestir, é o respeito com a diversidade que aquela criança tá, se passa ou não um batom, mas isso vem muito de dentro de casa. Aquilo que ele escutou, aquele coleguinha é negro, aquele coleguinha é branco, aquele coleguinha tem um cabelo diferente. Não, aquele é tão quanto você. Então é esse cuidado que eu acho que vocês, guerreiras, mulheres fortes, estão tendo em sala de aula. Queria que a Tati Vida falasse, depois de que é abordado isso em sala de aula, como é que você vê as crianças? Mais leve, mais solta, mais receptiva? Porque tem aquela que é introvertida, mas há todo um histórico também por trás daquela criança que é introvertida. Queria que você puxasse um pouquinho esse gancho também. Com certeza, são pontos essenciais para a gente falar de educação sexual. Primeiro, um dos grandes tabus é pensar que nós vamos ensinar crianças e adolescentes a fazer sexo. Não é isso, né? Como eu falei primeiro da autoproteção, a temática e a maneira de ser abordada, ela é direcionada para cada faixa etária. O que nós dialogamos com a equipe é diferente do que nós construímos com crianças e também com adolescentes. E ainda a depender da realidade daquele espaço em que nós estamos. Porque às vezes tem adolescentes que já estão tendo relações. Precisamos falar sobre prevenção a ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, naquela situação
situação que já está acontecendo. Com crianças, isso não está acontecendo, porque criança tem que ser protegida em relação à sua vida, à sua existência e o seu processo de desenvolvimento específico daquele momento. E nós temos uma legislação que respalda e deve proteger, enquanto sociedade, essas pessoas em sua fase de desenvolvimento, né? Então, quando a gente vai construindo isso, nós vamos construindo de maneira direcionada para cada faixa etária. Eu, infelizmente, às vezes percebo que não saem mais leves em um ponto quando surgem as situações de abuso. E elas surgem, gente, elas existem. Se formos dialogar com todas as mulheres, todas, quando compreendemos de fato o que é abuso, no sentido mais amplo, sabemos que todas nós passamos. Uma professora de uma escola, uma educadora, falou, se for falar isso, Tade, dessas construções sociais, históricas, culturais, de uma sociedade, de um país que foi colonizado, né, e que houve várias questões em relação a isso, eu sofri vários abusos ao longo da minha vida. Isso é muito triste de perceber. Então nós percebemos no olhar quando falamos sobre isso, nós percebemos nos gestos, há sinais que as crianças e adolescentes podem trazer, e isso amplia para as pessoas adultas que também não tiveram acesso e começam às vezes a perceber que estão passando relações abusivas, tóxicas, estão sofrendo violências, porque não é só o ato em si que é um abuso, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida naquele relacionamento que ela não percebe que ela está sendo ali ceifada da sua vida, ou seja, está sendo abusada na sua vida, na sua essência. Então, quando você falou aí de uma professora, já tem um nível intelectual diferenciado, que é do jovem, que é do adolescente, mas que também tem o despertar, né? Exatamente. E é então importante isso, quando vocês vão aí a campo e fazem esse trabalho. E Larissa, colocando aqui, você é muito jovem, à frente de uma responsabilidade muito grande, mas com parcerias muito fortes. São mulheres que são firmes naquele contexto, naquela luta. E falarmos desse tema que agora, graças a Deus, inserido nas nossas escolas municipais, onde vocês vão poder trabalhar, onde vocês vão poder ensinar, colaborar todo esse conhecimento, a Tati com toda a sua maestria, com todo o seu trejeito de falar, gostoso, didático no seu colocar, também faz a diferença, né, Larissa? Faz a diferença e também acho que daquela injeção de ânimo de continuar, de saber que a gente está no caminho certo. Acho que eu sempre falo que a Vitória Régia não faz o trabalho sozinho, só é possível porque tem pessoas dispostas e que acreditam no nosso trabalho e que faz caminhar. Então, assim, eu sempre falo que eu tenho muito orgulho desse trabalho por causa disso, porque conecta com pessoas incríveis, a gente consegue fazer um impacto social muito importante. Isso quando a gente pensa nas mulheres profissionais de sexo, nas crianças e adolescentes, nas mulheres vítimas de violência, nas pessoas vivendo com HIV. Então, assim, são temas que carregam um estigma muito grande que é difícil de ser trabalhado, mas é preciso. Então, por também ter esse estigma, que a gente precisa desses parceiros. Inclusive, outras OSCs, né, faz também que a gente consiga abranger nosso trabalho, tanto no crianças e adolescentes, quando a gente fala da população LGBTQIA+, a gente tem muita parceria também com o Guerquires, que agora vai ter a parada LGBT, né, que é muito importante. Então, acho que só por isso que é possível a gente continuar o nosso trabalho. E quando você fala da população LGBTQIA+, se eu estiver errada, me corrija, a sigla é um pouco diferente daquela que a gente convive no dia a dia, que há algumas mudanças, esse olhar para eles também, porque são seres humanos, são tão importantes quanto nós, quanto qualquer um. E eu acho que hoje o espaço deles está sendo respeitado. Quando você fala da parada que vai acontecer, hoje você já vê uma mudança muito grande em local, em espaço, em acolhimento, em respeito ao outro. Então você já vê essa mudança pequena, mas já tem. Então isso é importante também. E a gente tem que frisar, porque é importante quando você vê esse trabalho de vocês de formiguinha, mas já está sendo construído, já está sendo melhorado, já está sendo modificado. Sim. Nós temos só 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria que vocês fizessem algumas colocações. Fiquem à vontade, a Tati Vida, a Larissa Brito, o nosso agradecimento à ONG Vitória Régia por esse trabalho excelente e de excelência que vocês fazem, a toda uma equipe envolvida, também parabenizando a todos vocês e deixar aí o finalzinho para vocês encerrar o nosso ponto de encontro. Eu só quero agradecer novamente o espaço,
É sempre muito importante a gente poder levar um pouquinho da história do trabalho da Vitória Régia e também que dessa forma a gente sensibilize outras pessoas, tanto para somar com o nosso trabalho, né, sendo um voluntário, ou realmente levando um pouco dos nossos projetos para outros locais. O conhecimento, então, né, jurídico, como diz ela, na psicologia, na educação, ou seja, em todas as áreas é muito bem-vindo. É isso, então me coloco aí à disposição para estar sempre somando aí com outras iniciativas também. Tati Vida? E eu quero agradecer primeiramente a Larissa, que foi quem fez o convite, essa parceria inicial, e pudemos planejar com muito cuidado esse projeto que já está sendo desenvolvido. Lembrar que sexualidade é a busca de bem-estar comigo e com as outras pessoas. Então a gente se abrir, né, como paraquedas lá que eu falei com o adolescente, para que a gente possa construir, desconstruir, como Lari disse, e construir uma sociedade mais igualitária, com mais saúde, respeitando as diversidades, né, e com bem-estar para todos nós. Tá aí. A gente vai encerrando aqui mais um ponto de encontro. A semana que vem tem mais temas absolutamente maravilhosos para você no seu dia a dia. Venha fazer parte também aqui na TV Câmara. A gente encerra por aqui mais um ponto de encontro.